Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo do curso de Git GitHub. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o Git, né? E para começar, vamos entender aqui um cenário, né? A gente tem duas pessoas, o Felipe e a Alice. Eles atuam hoje numa empresa, uma agência de marketing, para ser mais específico. E nessa agência eles lidam com diversos projetos, né? Um deles é esse projeto app que eles estão atuando no momento. Então, o Felipe foi solicitado pelo chefe dele que ele alterasse um botão nessa página, né? E a Alice, ela está adicionando algumas seções aí de informação na home desse projeto. Ambas as atividades, tanto do Felipe quanto da Alice, se encontram nesse mesmo arquivo, que é a home, que é representado por esse print aqui. Porém, existe um problema, né? Essa empresa, ela não trabalha com uma ferramenta de versionamento. E eu vou explicar melhor o que é isso mais para frente. Portanto, o Felipe e a Alice, eles trabalham da seguinte maneira. Enquanto um está trabalhando no mesmo arquivo e o que isso impacta no trabalho do outro, o outro tem que ficar aguardando as modificações até que o outro dev que está atuando no momento salve isso e, sei lá, coloque num pendrive, no Google Drive, por e-mail, num CD, enfim. Ele precisa aguardar que o outro dev termine ali suas ações, suas atividades, para que de fato ele consiga fazer as suas alterações, né, as suas atividades. Como vocês podem entender, essa é uma maneira um pouco arcaica, né? Um pouco ultrapassada demais. E isso traz diversos problemas dentro de uma empresa, que vão até dar performance na entrega desses projetos, desses sistemas, desses softwares. E até isso pode ocasionar diversos erros futuros, né? Mas considerando que nesse cenário são só dois desenvolvedores, não tem muito problema, né? Então eles conseguem trabalhar, eles conseguem entregar esses projetos, mesmo isso sendo uma maneira um pouco arcaica, um pouco burrinha de ser feito. Beleza, mas agora vamos supor que essa empresa se torne, por exemplo, uma startup, ou a gente pode colocar aqui uma startup como exemplo. Dentro de uma startup a gente tem, por muitas vezes, diversos programadores. E diversos programadores estão responsáveis por fazer a manutenção e até melhorias dentro de um produto, de um sistema. Então, nesse projeto, a gente tem diversos profissionais, inclusive a Alice e o Felipe. E eles precisam atuar no mesmo escopo de trabalho, no mesmo arquivo representado ainda assim na esquerda. O que vai acontecer aqui? A Alice, sempre a Alice, ela vai estar responsável por fazer alguma alteração específica, adicionando uma seção, removendo, adicionando mais um elemento visual, enquanto os demais precisam fazer algumas coisas específicas de lógica, de mais construções visuais, de alterações de texto. Só que existe uma fila, né? Então a Alice, ela meio que ocasionou uma fila. Por quê? Porque essa startup ainda ela não trabalha com o conceito de versionar. Repito, a gente vai entender isso melhor mais para frente. Mas para entender melhor esse problema, o que vai ocasionar aqui? A gente tem esse projeto para ser entregue em uma semana. A Alice, ela levou 3 dias para fazer algumas alterações aqui. Mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas ainda para a gente mexer nesse projeto. Não vai dar tempo. E se der tempo, o projeto pode ser que saia com diversos problemas, com coisa faltando, né? E isso com certeza vai irritar os seus chefes, vai irritar os donos das empresas, que pode ocasionar demissão desses desenvolvedores, né? Isso é um problema do passado, né? Então, para entrar mais a fundo nos problemas, imagine que a Alice tenha que alterar esse bloco desse código, a linha 10 a 12.
E o Felipe, ele é o próximo a mexer, ele precisa adicionar nessa 10 e 12 mais um texto. O que vai acontecer? A Alice vai fazer seu trabalho, vai excluir essa linha da 10 a 12 e vai passar para o chefe dela como a tarefa foi entregue. Beleza. Agora o Felipe vem, adiciona a mesma versão que ele tem salvo na máquina dele anteriormente e adiciona mais um botão. E isso vai se passando para os próximos fluxos. No final das contas, quando isso for para o ar, essa camada vai estar no ar com diversas outras alterações, como por exemplo a remoção, quer dizer, como por exemplo a adição do botão que o Felipe fez e até por exemplo a alteração de uma informação de um patrocinador ou algo do tipo, que por exemplo esse carinha fez aqui. Isso quando for para produção, quando for para o ar, os gerentes vão ver e vão identificar aconteceu alguma coisa de errado. Mas em qual momento isso aconteceu? Porque a Alice tinha falado que já estava tudo ok. Mas aí depois o Felipe, ele simplesmente adicionou um outro comportamento. Ele não sabia do fluxo que a Alice tinha feito. Né? Porque para ele não tinha o registro de alterações. Então, esse é um dos problemas mais graves, assim, onde a gente não consegue ter um controle de versão do que foi feito e, por consequência, os nossos backups ficam bem manuais, o que é ruim, porque tudo que é manual a gente está suscetível a erro humano e, por consequência, essas aplicações elas poderão sofrer diversos impeditivos como ele pode ser interrompido, a própria equipe pode ser demitida por algum erro, dependendo da gravidade e assim por diante. Dado esse cenário, nos meados de 2005, um carinha chamado Linus Torvalds, ele saiu da empresa onde ele estava e que ele também já trabalhava com uma ferramenta parecida com o Git, porém, em 2005 ele veio a criar a sua própria ferramenta que a gente conhece como Git. O Linus Torvalds ele é bem conhecido pelo próprio sistema operacional do Linux. Então, ele não é uma figura desconhecida, então ele tem muita propriedade para falar, ele tem muita notoriedade na comunidade e por conta disso as pessoas começaram a utilizar o Git justamente porque além dele ser uma pessoa muito expressiva na comunidade de desenvolvimento, de tecnologia, eles identificaram algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, o aumento de performance na construção de softwares, como eu mencionei anteriormente. Quando você trabalha com versionamento, você consegue ter versões atualizadas ou as mesmas versões para cada um dos integrantes da equipe. E essas versões podem ser criadas ramificações, onde cada desenvolvedor pode ter a sua própria cópia daquele projeto e desenvolver as suas próprias atividades sem que isso atrapalhe o fluxo de trabalho de outro colega. O ganho disso é gigantesco, onde a gente perdia uma semana para conseguir fazer algumas alterações tolas. Hoje uma semana a gente consegue entregar coisas gigantescas em tempo recorde, porque as pessoas conseguem ter autonomia para fazer as suas atividades sem ter uma interdependência de esperar o coleguinha terminar suas atividades. Além disso, a gente consegue garantir que a aplicação tenha como se fosse backup ou versões, né, pré-estabelecidas. Então, por exemplo, imagine que nesse fluxo a gente utilize o Git. Então, ali se ela vai fazer alteração, quando o Felipe tiver acesso a esse repositório ou a essa estrutura, o Felipe vai entender que a Alice, quando subiu a atualização no projeto com a remoção desse arquivo, ele vai conseguir identificar e questionar a Alice. Alice, por que você removeu esse bloco de código, sendo que eu preciso adicionar um botão aqui ou algo que o nosso chefe pediu? E assim eles vão conseguindo se alinhar e as aplicações conseguem crescer de forma sustentável, de forma organizada e com registros, né? Então, se por algum momento tudo que a Alice fez de remover deu algum problema,
o gestor, o chefe, ou até o próprio Felipe ou Alice, eles vão conseguir resgatar aquela versão específica, ou seja, isso, e voltar para a produção sem que tenha maiores problemas, né? Então a gente consegue identificar que o Git já fornece essa parte de versionar, que são criar versões de um projeto, e cada desenvolvedor tem acesso à sua ramificação, que seriam cópias, onde cada um consegue atuar dentro do seu escopo, trabalhando nos mesmos arquivos que o outro colega, onde os outros colegas conseguem ver os registros do que foi alterado em arquivos específicos, e assim a equipe consegue desenvolver cada vez mais rápido, de forma segura, com autonomia e o mais importante, que é com registro do que foi feito. E isso é algo muito essencial nos dias de hoje. O PicPay utiliza Git. O PicPay, além do PicPay, outras empresas do mercado, acredito que mais de 90% das empresas no mundo de tecnologia ou que trabalham com versionamento utilizam Git, por ela ser a mais famosa e mais utilizada por diversos pontos, como mencionei. Basicamente, qualquer desenvolvedor conhece essa ferramenta e acredito que nenhum deles abre mão dessa abordagem, né? Então, o Git é simplesmente a ferramenta de versionamento, né? Então, é a tecnologia criada pelo Linus Torvalds em 2005. E agora a gente precisa entender o que é o GitHub, né? O GitHub é isso daqui, né? Você pode entender que o GitHub pode ser uma mescla de repositório, ou seja, é aqui que as empresas ou os próprios desenvolvedores guardam os seus projetos. Aqui a gente consegue ter os nossos projetos salvos, a gente consegue criar ramificações, que são cópias específicas de uma versão específica do projeto. A gente consegue, inclusive, olhar código de projetos de outros amigos, né? Então, por exemplo, se eu verificar aqui no perfil do Diego Fernandes, ele tem esse projeto que ele segue, ou que ele mesmo criou, e a gente consegue ter acesso ao código fonte dele. Então, por exemplo, se eu acessar aqui, eu consigo ver o que esse código faz, eu consigo ter acesso ao código dele. Eu consigo, inclusive, baixar esse projeto para minha máquina, seja para estudo, seja para simplesmente fazer algumas melhorias. Então, o GitHub ele é considerado hoje a maior plataforma de repositórios ou armazenamento de projetos, sejam eles projetos públicos, open source, ou projetos privados, né? Então, a gente tem aqui uma vasta imensidão de projetos que a gente pode ver como está sendo desenvolvido, a gente pode complementar ou melhorar algum projeto já existente. Por exemplo, se eu vir aqui nesse projeto do Homebrew, que é um gerenciador de pacotes do Mac, e eu vir aqui em um repositório, isso aqui é um projeto, certo? E a gente tem aqui algumas abinhas, né? Então a gente tem a parte do code, que é basicamente onde está todo o código concentrado. A gente tem aqui a parte de issues, que basicamente a comunidade, os desenvolvedores ou aqueles que mantêm os projetos, que estão observando esses projetos, eles criam essas issues que são nada mais nada menos que como se fossem tickets para soluções, para dúvidas. Então basicamente é que as pessoas elas conversam a respeito daquele software. Vocês vão identificar aqui no GitHub muito desses projetos que a gente costuma utilizar no dia a dia. A comunidade ajuda e muito, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, aqui o usuário Vitor Galvão ele encontrou um bug na aplicação, e aqui dentro desse bug ele relatou os problemas, né? O que ele encontrou. E os mantedores, né, as pessoas responsáveis pela aplicação, ou até a própria comunidade, vai interagindo nessa thread, né, e vão dando as possíveis soluções, verificando o que é viável e o que não é viável.
E o que acontece com isso? Qual é o ganho disso? Todo mundo ganha, porque quando a comunidade participa, a gente consegue construir as coisas com maior velocidade, com maior qualidade, né? Então, muitos dos projetos que a gente vê hoje é graças à comunidade, todo mundo se ajudando e evoluindo aquele produto. Perfeito? Bom, voltando aqui, a gente tem a parte de code, como mencionei, onde fica guardado toda a parte de código. A gente tem a parte dos issues, que normalmente a gente utiliza para mostrar alguns problemas, soluções ou propostas de melhorias. A gente tem as pull requests, que são basicamente considerando que um usuário encontrou um bug no projeto e ele sabe como resolvê-lo, ele cria um pull request, que é simplesmente, eu sei qual o problema e eu sei como resolver. O que eu faço? Eu venho, clono esse projeto, né? Então eu venho aqui, clono, ou simplesmente eu posso vir aqui criar um fork, que mais para frente eu vou entrar nesse assunto. E aí, quando eu tiver essa cópia ou essa versão específica desse projeto, eu consigo fazer as modificações no meu ambiente e depois submeter para o repositório raiz, que no caso é esse Brio. Então, se eu vir aqui New Pull Request, com certeza ele vai pedir aqui, possivelmente ele vai dar alguns erros porque ele não vai encontrar a minha branch. E se eu tiver a minha branch, eu simplesmente posso fazer as comparações e abrir aqui um pull request que é basicamente aqui. Acredito que não vai ter nada porque não é uma branch minha, mas enfim, a gente consegue propor melhorias através de algumas alterações. Então esse usuário fez uma alteração nesse arquivo, então aqui a gente tem um caminho, olha, ele já mostra o caminho e o arquivo que ele foi alterado, inclusive mostra as alterações que esse desenvolvedor, essa pessoa da comunidade fez. Inclusive a gente consegue ver o que ele fez e comentar. Se eu quiser comentar, aqui não faz sentido o que você fez, ou poxa, muito bem observado. Enfim, a gente consegue interagir com as modificações que os desenvolvedores fizeram, né? Então essa parte de pull request é muito específico para a parte de correções ou melhorias. Então sempre que você tiver um projeto que você precise subir uma alteração, na maioria dos casos, ou até por boa prática, a gente vai submeter isso para o repositório onde as pessoas vão criar ali seus pull requests e isso vai estar disponibilizado aqui, onde todo mundo vai ter acesso e de fato conseguir, como por exemplo aqui, conseguir interagir, né, para dizer, isso faz sentido para mim, isso precisa ser revisto, enfim, fazer suas anotações até que isso se dê por completo e isso acabe sendo mergeado, que significa ser mesclado, né? Que significa, isso está perfeito, isso está funcionando, corrigiu aquele problema, beleza, então isso vai fazer parte do projeto na versão que consiste, por exemplo, na branch master, né? Bom, aqui a gente tem algumas outras 3 opções, eu não vou entrar em detalhes no momento nessas 3 e vou pular aqui para a parte de branches ou ramificações. Como eu mencionei anteriormente, branches ou ramificações são versões específicas do código que a gente deseja criar sem que isso afete a branch master ou o projeto principal ou aquela versão principal, né? Então observem aqui que a gente tem algumas branches, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma branch chamada AutoMerge Linux. Então, essa versão de código é diferente, por exemplo, dessa versão de código. Obviamente, as duas compartilham do mesmo código-fonte, só que as alterações não refletem nessa. Isso pode ocorrer em diversos momentos, né? Por exemplo, quando você precisa fazer uma alteração específica no arquivo X e não no Y, como por exemplo pode ser o caso desse arquivo. Também pode ocorrer de essa branch, essa versão, estiver fazendo uma subscrição, uma alteração no arquivo que essa mesma branch está fazendo também. Isso pode ocorrer. Duas branches fazendo alterações no mesmo arquivo.
Se vocês lembrarem bem os exemplos anteriores que eu tinha mencionado, onde as pessoas podem trabalhar no mesmo tempo no mesmo arquivo, o que pode ocasionar, né? Com o Git, a gente recebe alguns avisos, né? O que são esses avisos? Por exemplo, nessa versão de Auto-Merge, quando o... Quando, por exemplo, deixa eu achar uma branch específica aqui, uma PR. Por exemplo, aqui. Imagine que nessa branch que se chama Aimica curveFetch. Imagine que nessa branch esse usuário fez essas alterações. Mas imagine que tenha um outro usuário que vai fazer modificar os mesmos, fazer modificações no mesmo arquivo, chamar aqui no caso é o build.ruby. Os dois usuários eles têm branches diferentes que alteram o mesmo arquivo, né? Então imagine que, por exemplo, esse usuário ele tenha feito essas alterações e ele salvou e mandou para essa branch ser avaliada pelos outros usuários, né? Então ele terminou o fluxo de trabalho dele, salvou o projeto, beleza. Isso foi salvo, aprovado e foi mergeado. O outro colega que estava mexendo nessa branch anterior, ele demorou um pouquinho, mas subiu por fim a branch dele de novo para por request, para ela ser avaliada pelos desenvolvedores. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: quando ele terminar de submeter essa branch dele para pull request, pode acontecer uma mensagem que o próprio GitHub fornece para a gente, né? Que normalmente ela vai aparecer por aqui. Então são avisos: olha, a versão na qual você submeteu para o request, ela está desatualizada. Por favor, acesse novamente e faça a atualização da mesma. Então, aqui não existe isso por enquanto, mas mais para frente eu vou abordar essas mensagens e os benefícios de utilizar uma plataforma como essa. Mas o Git e o GitHub, eles se conversam, eles são meio que irmãos, né? O GitHub é uma interface gráfica para a utilização do Git, que é a ferramenta de versionamento, tá? Então a gente consegue utilizar diversos recursos e esses recursos eu vou abordar mais para frente. Mas de forma resumida, o GitHub é justamente isso, é um repositório ou um hub onde você consegue hospedar o seu projeto, né, a sua aplicação, manter o código guardadinho lá, você consegue mostrar o seu código para outras pessoas, como por exemplo esse Diego. Ele fez um projeto, criou ali a documentação, né, deixou explícito para as pessoas ali como ter acesso, como rodar o projeto dele, o que o projeto dele faz. Com isso, o projeto dele fica exposto para todos que tiverem acesso ao GitHub e que tiver interessado em fazer alguma modificação ou simplesmente curioso por ver como funciona esse projeto. Então, é a maior plataforma hoje de projetos open source, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar com projetos privados, onde somente você e as pessoas da sua empresa tenham acesso àquele repositório, né? Bom, para finalizar, o que é um repositório? O repositório é simplesmente o ambiente onde vai ficar guardado ali sua aplicação, né, o código fonte da sua aplicação. Então, a gente tem um repositório chamado Mux Batch Import, que é um repositório que o Diogo criou, né? Se a gente vir aqui no perfil do Diogo, vejam bem, a gente tem o perfil do Diogo, a gente tem acesso às informações, né? Se você criar sua conta no GitHub, você vai ter acesso a colocar sua fotinha, colocar o seu nome, alguma descrição sobre você, né? A gente também, inclusive, consegue seguir outros desenvolvedores, outras pessoas. A gente consegue criar aqui, a partir desse repositories, a gente consegue criar os nossos repositórios, né? Então, como eu não estou vendo o meu perfil, estou vendo o perfil do Diego, a gente pode ver aqui todos os projetos em qual ele faz parte ou que ele tem ali criado, né? Então, a gente acabou de ver aqui o Mux Batch Import, né? Ele criou há 2 horas atrás e o escopo desse projeto está escrito em TypeScript. Então, a gente consegue identificar que a gente consegue criar diversos projetos, né?
Cada repositório é um projeto específico, então a gente tem, por exemplo, aqui esse projeto Mux Batch Import. Aqui a gente pode ter, por exemplo, um outro que é somente, sei lá, de JavaScript, né? A gente consegue saber algumas informações que são, por exemplo, quantas pessoas forcaram esse projeto, quantas pessoas deram um star, né, uma estrelinha, ou seja, tipo, como se fosse um like nesse projeto. A gente consegue saber as pessoas que estão observando esse projeto, né? Quando a gente clica nesse Wart, a gente começa a receber notificações sobre alterações desse projeto, por requests e algumas coisinhas a mais, né? Então, o GitHub ele é bem completo, a gente consegue ter acesso a muito código-fonte, a gente consegue compartilhar nossos projetos, utilizar o GitHub como portfólio para outras empresas analisarem ali o que a gente sabe, os projetos que a gente já participou e utilizar como meio de entrevista, né, ou até fazer alguns desafios para o próprio PicPay, inclusive. Portanto, eu acho que é isso. O GitHub ele é uma plataforma gratuita, você pode criar sua conta tranquilamente. Ele existe já faz algum tempo, eu não me lembro ao certo quanto, mas é interessante que você crie sua conta no momento que você estiver fazendo esse curso, porque a gente vai utilizar bastante o GitHub no decorrer desse curso, beleza? Bom, para esse segundo vídeo é isso, e nos próximos vídeos a gente vai aprender como instalar o Git e diferentes sistemas operacionais e de fato a gente já vai começar a sair botando um pouco a mão na massa e não ficar somente na teoria. Belezinha? Então é isso, muito obrigado e fiquem aí pro próximo vídeo. Até mais, valeu!